Boa tarde, obrigada, gente. Bom, eu vou falar um pouquinho para vocês dessa trajetória de intervenções de rua, que foi uma coisa que, desde o começo da minha carreira, sempre me interessou. Uma arte que ultrapasse a observação para chegar à participação. Então, eu fiz, desde 1998, nos últimos 14 anos, algumas intervenções no espaço urbano, porque me interessa pensar e me interessa saber como é que a gente se relaciona, como é que a gente se comunica, como é que se dão as relações entre nós, seres humanos. Acho que eu me interesso realmente por esse ser, né? Acho que ainda há pouco entendido por nós todos, que somos os seres humanos mesmo. Bom, o Troco Sonhos foi a primeira ação que eu fiz, começou em 98 e foi até 2006. Primeiro, eu queria dizer que essas ações, às vezes, precisam da minha presença, às vezes não, por isso eu chamo de intervenções. São intervenções no espaço público que, às vezes, precisam de mim, às vezes eu as realizo apenas com objetos, com sons, porque o que me interessa mesmo é causar um pequeno curto-circuito na realidade, no cotidiano das pessoas. É colocar na rua uma oferta que não deveria estar lá. Então, eu acredito que, quando as pessoas estão andando pelo Largo da Batata ou pela Avenida Paulista e dão de cara com uma banca de camelôs, com uma pessoa que troca sonhos por sonhos, ela tem um certo estranhamento da realidade momentâneo, e isso faz com que ela depois estranhe também a realidade ao redor. Pelo menos eu acredito nisso. Então, Troco Sonhos foi uma das minhas ações, nas quais eu levava sonhos, bolinhos fritos, para as ruas, e, numa banca de camelô, eu convidava as pessoas a trocar sonhos comigo. Durante 6, 7 anos, eu troquei mais de 6.000 sonhos e fiz um filme com uma edição desses sonhos. Esse filme já foi mostrado em vários países e pode ser acessado no YouTube com esse nome, Troco Sonhos. Outra ação que eu fiz, e que essa não precisa da minha presença, foi o Escute. Eu estava fazendo uma exposição individual no Paço das Artes, na Universidade de São Paulo, e aí eu quis fazer um trabalho que extrapolasse os muros da instituição. Então, eu contratei essa Kombi, uma pessoa, Avelar Som, que é a maior empresa de som aqui de São Paulo, lá da Zona Leste, e eu contratei o seu Avelar para ele gravar para mim um CD com 150 verbos no imperativo. E o carro de som rodou pela cidade durante quase 2 horas, apenas proferindo o som. Dá para rodar o som aí para a gente ver? Abandone, fique, entenda, fume, case-se, abençoe, engula, livre-se, mexa, sorria, fantasie, adoeça, renda-se, termine, assista, beije, beba, duvide. Pois é. A ideia é, de novo, essa ideia do curto-circuito na realidade. Um carro de som que não está anunciando pamonha, e nem fazendo propaganda eleitoral, e que está apenas pedindo para você escute. O que será que a gente escuta desde sempre, né? Bom, depois do escute, tem o Escuto Histórias de Amor, que, como a Maria já falou, foi uma ação que eu fiz desde 2005, e continuo fazendo, fiz ainda esse mês passado no Rio de Janeiro. E a ideia era ir para a rua e escutar histórias de amor das pessoas. Eu queria investigar se as pessoas trariam para o espaço público o que é privado, o que é íntimo. E, para minha surpresa, eu achava que eu ia causar um curto-circuito ali na realidade, mas eu não tinha noção se eu realmente ia ser recebida, acolhida. E isso aconteceu. Eu tive a ideia do tricô para me ocupar enquanto eu esperava as pessoas para falarem comigo, e me sentava numa cadeira, deixava uma plaquinha ao meu lado com "Escuto Histórias de Amor" na língua do país local, e comecei a tricotar o tricô na Alemanha, e hoje ele já tem mais de 8 metros de comprimento. Hoje, isso aí é Alemanha, Chile, Dinamarca. E a minha ideia inicial era escutar e não necessariamente entender. Eu acreditava que eu podia escutar as histórias em línguas que eu não entendia, e isso me interessava. Só que isso nunca aconteceu. Eu descobri que as pessoas, além de quererem ser escutadas, elas querem ser entendidas. Quando, na Alemanha, eles perceberam que eu não falava alemão,
eles me contaram as histórias em inglês. Então, isso foi um dado de surpresa para mim. Eu continuo fazendo essa ação. Essa foi o mês passado, agora, na Central do Brasil, no Rio de Janeiro. E cada vez que eu faço é uma experiência muito forte, muito interessante, porque realmente, simplesmente, as pessoas ou passam por mim, olham e seguem seu caminho, ou param e perguntam: o que você está fazendo? E eu falo: eu escuto histórias de amor. Eu nunca digo que isso é um trabalho de arte, eu nunca digo que é uma intervenção urbana, eu digo que eu escuto histórias de amor, que é o que eu estou fazendo lá no momento. E a pessoa, em geral, senta e conta sua história de amor. Essas histórias nunca são contadas, elas ficam guardadas, como a Maria disse, na trama do meu tricô vermelho e no ruído das ruas. Uma videoinstalação desses filmes dos 9 países vai ser apresentada no Sesc Pinheiros no ano que vem, e os filmes são silenciosos, e a sala é preenchida com um som único das ruas, um som do barulho das ruas, editado de todas essas vozes e de todos os barulhos que tem nas ruas. Bom, eu não estou vendo o tempo. Outra identidade é uma ação que foi feita com um carrinho, que é um escritorinho ambulante que eu criei, e no qual eu ofereço identidades fabricadas por mim. São identidades fabricadas no mesmo molde das identidades usadas no Brasil, do nosso RG, só que, em vez de nome, número, que a pessoa ganha, ela tem a possibilidade de escolher entre 10 diferentes frases, que eu tenho carimbos dessas frases. Se alguma dessas frases for identitária para a pessoa, ela leva uma identidade e, em troca, ela deixa para mim a sua digital. Então, a pessoa pode escolher: amo e não basta, queria menos de mim às vezes, adoro falar sozinho, agora tanto faz. Não tenho certezas, tenho sonhos, não sei de mim. Ainda tenho tempo, eu falo mentiras, não faço sentido. Se alguma dessas frases servir para a pessoa, ela deixa a digital dela, tanto na identidade que ela leva, quanto no meu caderninho preto. E eu tenho hoje dezenas desses cadernos, com mais de 1000 identidades, mais de 1000 digitais coletadas, e eu não sei mais quem são essas pessoas. Eu tenho o que mais particular é de cada uma, que é a digital, mas elas agora não são mais identitárias. Eu sei que essa pessoa fala mentiras. Essa é a identidade dela. E eu acho muito interessante também poder distribuir essas identidades na rua, tanto para moradores de rua, como já aconteceu, quanto para engravatados da Avenida Paulista. Por causa dessa ação, em 2005, uma senhora chamou a polícia, dizendo que eu estava coletando digitais para falsificar passaportes. Ao meio-dia, na Praça do Bexiga. Aí, bom, eu achei aquilo muito interessante mesmo, e a polícia não sabia o que fazer comigo e me levou no carro de polícia para a delegacia, onde eu fiquei detida por 3 horas, e o delegado ficava tentando entender e lendo o Código Penal e falando: bom, eu não sei o que você fez de errado, mas eu vou descobrir. E eu achei aquilo muito legal, porque eu percebi que a arte, quando vai para a rua, ela é perigosa, ela pode ser perigosa. E o resultado: saiu uma reportagem na Folha de São Paulo no dia seguinte, e uma coisa que muito me interessou, porque nessa época eu estava acabando o meu mestrado na USP, que é sobre as minhas ações de rua. O mestrado se chamava Trocas, a arte na rua e a rua na arte. E a reportagem saiu no Cotidiano da Folha, e não saiu na Ilustrada, que é o caderno de cultura. E isso me interessa também. Bom, aí, em 2008, eu fui convidada para uma residência artística, um programa de residência artística em Toronto, no Canadá, e fiz esse projeto que se chama Empresto Meus Olhos aos Seus. Eu pus anúncios nas mídias do Brasil e do Canadá, oferecendo para as pessoas meus olhos emprestados para ver para elas coisas ou pessoas que elas quisessem nessas cidades. E aí eu recebi diversos pedidos, escolhi alguns. E, por exemplo, do Canadá, para os olhos da Catarina, ela me pediu maneiras de ver São Paulo, maneiras diferenciadas de ver São Paulo. Então, eu fiz fotos a partir de conversas com amigos, como é que é a tua maneira de identificar São Paulo, e fiz uma lista. Teve gente que me falou: o que é típico de São Paulo são os engraxates da Paulista, ou comer pastel na feira, ou comer comida por quilo, ou comprar pimenta, ou ver os grafites dos Gêmeos. Então, eu fiz uma série de fotografias. Para o Ulisses, por exemplo, emprestando meus olhos para o Ulisses, eu fui encontrar o Tom Zé, para dizer para o Tom Zé que a música dele faz a vida melhor. Ou fui também convidar idosos para cantar músicas da sua infância, fiz um filme com isso.
para os olhos do Xavier, eu fiz... a gente registrava os mesmos momentos, ele lá e eu aqui ao mesmo tempo. E para os olhos do Emil, eu fui visitar uma roda de samba e filmar. Aí eu fiz os DVDs com esses pedidos, que foram entregues na mão das pessoas na minha exposição no Canadá. Esse é o DVD da Caterina. E eles foram expostos dessa maneira. A pessoa podia assistir os filmes na galeria, todos os filmes juntos, e cada um que me pediu meus olhos emprestados levou o filme consigo. De volta, durante os 2 meses no Canadá, eu realizei os pedidos dos brasileiros. Então, eu fiz, para os olhos de Armando, eu visitei o Museu de Sapatos, o Bata Shoes. Para os olhos de Laerte, eu fui procurar Margaret Atwood, que é uma famosa escritora canadense. Eu não consegui encontrá-la, mas eu consegui que ela mandasse um postal para o Laerte com uma dedicatória. Fui procurar gatos para os olhos da Shauni e para os olhos da Teresa, que são pessoas que eu não conheço, que me mandaram e-mails pedindo, né? Eu fui encontrar o Ricardo e a Crisis, que são amigos que ela não via há 15 anos. Eu consegui encontrá-los e nós ficamos amigos, por fim. Hoje, a minha relação com o Ricardo e com a Crisis independe da Teresa, que eu nem conheço. E é engraçado é que eu me sentia, nesse projeto, eu realmente me senti na pele do outro. Eu me sentia despindo meus olhos e vestindo os olhos do Armando, porque eu nunca me interessei por sapatos. Eu nunca iria no Museu de Sapatos em Toronto. E aí eu fui ao Museu de Sapatos com os olhos do Armando, eu não fui com os meus olhos. E fiz o filme lá, e as pessoas do Brasil só demorou um pouco para editar tudo isso, mas esse ano todos eles receberam o DVD com os filmes feitos em Toronto durante esses 2 meses. Nossa, eu corri muito, agora estou com tempo sobrando. Bom, essa intervenção é a última que eu vou mostrar. Nós em Mim, foi uma intervenção feita no Sesc São Carlos esse ano, em 2012, e eles me convidaram para escolher qualquer lugar do Sesc São Carlos para intervir, para fazer uma intervenção que durasse durante o tempo do verão, lá, no começo do ano. E eu me encantei pelo espaço das piscinas, que tinha esse muro, uma parede muito grande. Então, eu resolvi fazer esse projeto pensando que lá é um espaço de lazer, um espaço de brincadeira, como todos os Sescs, né? Um espaço de muita frequência e não um espaço reservado para a arte, como comumente a gente é convidado para fazer trabalhos para espaços de arte, né? E eu achei muito bom poder fazer um trabalho num espaço de lazer. Então, eu fiquei pensando nessa piscina e no quanto eles usavam essa piscina e resolvi pensar como é que eles poderiam se comunicar uns com os outros. Então, eu criei 140 boias com 14 advérbios diferentes escritos nela, e com a possibilidade delas se unirem por meio de mosquetões, de fios e mosquetões, e formarem frases. Então, essas pessoas, por exemplo, quem estava com a boia do agora, e encontrava esses outros 2, podia se convidar, vamos formar Agora Nunca Mais. E aí, ao mesmo tempo que era um jogo, uma brincadeira, também era lúdico e era, ao mesmo tempo, poético. Então, durante 2 meses, todos os frequentadores do Sesc tinham acesso a essas boias que ficavam lá no Sesc. E nas paredes, em volta das piscinas, eu fiz desenhos muito grandes, como de pessoas olhadas de cima, como se elas estivessem vivendo numa dimensão contínua da piscina. Eu pintei os muros da mesma cor, do mesmo Pantone dos azulejos da piscina, e era como se essas pessoas estivessem sendo observadas dentro de algum espaço etéreo, ou céu, ou água, e conectadas umas às outras obrigatoriamente. Está muito clarinho de ver, mas aí dá para ver bem. E foi muito interessante conversar com os funcionários do Sesc, que o Sesc tem essa preocupação de que os funcionários fiquem sabendo o que está acontecendo lá, porque são eles que vão mediar as pessoas que frequentam o Sesc com o trabalho que está exposto. E foi muito interessante, um guarda que, olhando esse desenho, falou para mim que ele já tinha imaginado uma história toda. Ele falava, a hora que esse gordo levantar e sair andando, ela vai ser arrastada junto com ele. E ele começou a criar uma história para cada desenho. Então, esses trabalhos que são feitos nos espaços não convencionais para a arte, nos espaços não protegidos da arte, eles me interessam bastante, porque eles criam outras relações. As pessoas criam com o desenho ou com os objetos outras relações.
os desenhos continuam lá, eles resolveram deixar nas paredes, e as boias foram retiradas já depois do verão. E eu pretendo trazer esse trabalho para outros SESCs, porque realmente ficou um trabalho muito lúdico, poético. As frases, por exemplo, eram não mais, mas ainda. Eu tenho um texto muito bonito de uma curadora chamada Paula Braga. Ela fala do meu trabalho e ela fez uma contagem que são possíveis 200 milhões de combinações entre essas 14 palavras. Só que eu escolhi 50 dessas combinações e no meu site vocês podem ver que são frases mais agora, nunca mais, não mais, mas ainda, sempre agora, nunca, talvez, e assim vai. Sempre não. E tudo isso tem sentido para mim com essa ideia do curto-circuito na realidade, de causar o curto-circuito tanto no espaço público quanto nos espaços institucionais, e de causar o que eu chamo, graças a essa frase do Valtércio Caldas, que é um artista carioca que eu gosto muito, ele diz que a arte não é o lugar do entendimento da realidade. A arte é o lugar da dúvida da realidade. É o momento onde a realidade se oferece como latência produtiva. A arte não trabalha com conceito de realidade. Ela trabalha com a possibilidade de uma coisa vir a ser mais do que um conceito de realidade. E é isso que me interessa, é pensar a arte como um lugar da dúvida da realidade. E eu acredito que uma pessoa, quando ela encontra, de repente, no meio da Avenida Paulista ou do Viaduto do Chá, uma mulher com tricô de 8 metros de comprimento, em silêncio tecendo, e esperando para escutar pessoas no meio da rua, aquilo dá um tilt dela falar, uau, isso não devia estar aqui, o que está fazendo isso aqui? E quando ela duvida dessa realidade, que é realidade momentânea ali, é uma realidade, mas é uma dúvida da realidade, ela pode passar a duvidar também da realidade que está ao redor dela. E eu gosto dessa ideia de causar um momento de suspensão momentânea do cotidiano, porque eu acho que quando a gente tem essa suspensão, seja vendo um quadro maravilhoso no Museu d'Orsay, em Paris, ou seja, topando com alguém fazendo um trabalho no meio da rua, essa suspensão nos tira do cotidiano. E quando a gente volta para a realidade, a gente volta com um olhar estrangeiro, um olhar que estranha. E é esse olhar que me interessa para tentar sair da anestesia na qual a gente foi colocado nos últimos tempos, ou desde sempre, talvez. Então, a ideia é essa, é tirar as pessoas da anestesia e deixar um pequeno curto-circuito funcionando, né, em volta delas. É isso. Obrigada, gente.